Boas pessoal, bem-vindo a vir neste canal e hoje vou-vos mostrar aqui uma revista única da Abril. E a outra pensava que também era. Eu estou sempre a falar da Abril, depois estava aqui falando do Recruta Zero, foi o último vídeo que eu fiz. Mas esta é da Globo. Eu sei que disse que era da Globo, mas não sei porquê. De vez em quando penso que estou a falar da revista da Abril. Uma edição genial! Lois e Clark, As Aventuras do Super-Homem número 1. Que na verdade era um recapitular de muitas das histórias que saíram na revista do Super-Homem, pelo menos escritas, desenhadas pelo John Byrne, e belíssimamente, a maior parte, não são todas, belíssima, aqui um álbum, quase um álbum do caraças, está-se quase aqui a partir pelo meio, número um e único, com alusão à série que dava na altura, na televisão, mas, claro, as histórias são só sobre o Lois e a Clark, a Lois e o Clark. Não, mas a Lois e o Clark vão aparecendo nas histórias, portanto, jogada de marketing, sem dúvida. Bem, isto são 228, não, tira-se a capa e contra a capa, dá 226. Muito fixe, aqui um apanhado de coisas que já tinham saído no Super-Homem. Epá, a minha pergunta fica aqui, porquê que raio que as histórias do Barney e muitas outras histórias, há sempre uma coisa que me incomoda nessas histórias. Uma coisa não me incomoda. São muito bem desenhadas. Não posso abrir isto, que está ela aqui no meio, está-se quase a partir. Eu já li isto, não. Mas há muitas histórias aqui. Porquê que raio que tantas histórias... Eu estou a falar de histórias do Super-Homem. Histórias do Super-Homem, isto é material americano, foi editado pela editora Abril, isso é diferente. Mas porquê que essas histórias originais envolvem tantos macacos? Porquê que tem tanto macaco nas histórias? Há um vilão que é um macaco inteligente. Esqueci-me o nome dele. Aqui envolve outro macaco. Temos aqui, pronto, seguimos esta história. É um chimpanzé que estão a fazer com o laboratório Star. A presença com os laboratórios Star. Em Metrópolis é sempre assim. E depois eles vão fazer umas alterações biomecânicas com ele. Depois há um descarregado de energia. Ele começa a ficar muito poderoso. Ele é um simples chimpanzé, coitado. Mas há tantos macacos nestas histórias. E eu posso provar. Só nesta história ele começa a crescer. E ele, na verdade, é o cientista que é louco. Ele diz que o macaco está louco, o monstro, mas ele é que é um cientista louco e desumano. O Super-Homem tenta detê-lo, ele começa a crescer, cada vez mais ele cresce. A Lois tinha tentado fazer uma investigação, eu esqueci-me de dizer o contexto, né? O contexto é muito importante. O contexto é sempre muito importante. A Lois estava a fazer uma investigação e percebeu os maltratos que este cientista estava a fazer. Ele tem um nome. Estava a fazer nos seus laboratórios, quis denunciar isto no Clarim Diário, no Clarim Diário é do Homem-Aranha, no Daily Planet, no Planeta Diário, mas o Perry White não aceitou, porque achou que não era história suficiente para... Entretanto, o bicho solta-se, o Super-Homem tem que o deter, ele cada vez cresce mais, às tantas já é um King Kong, e ele consegue detê-lo. Ele torna-se uma ameaça, não é um vilão. Ele consegue detê-lo, consegue atordoá-lo. A Lois está presente, como ela tinha estado no laboratório. O Titano conhecia, e então o cientista maluco decide matá-lo e anula. E cai o Titano, é morto de maneira muito inglória e cai privado da vida que lhe foi negada. Entretanto, o Superman vai para dar um murro, mas depois quer dar um murro é Lois, animal, e por aí fora. Ele sabe o que é a morte. História trágica, sem dúvida, e bonita, sem sobrevivência. O meu problema é que as histórias do Super-Homem têm muitos macacos. Então agora segue aqui uma nova história, por acaso uma curta história muito interessante, escrita pelo Barney, muito interessante. Numa pequena lanchonete, num pequeno café, lanchonete, restaurante, senta-se Lex Luthor, que pede um bife a cavalo. E fala com a rapariga, uma rapariga toda... Uma rapariga nova, bem disposta, e fica honrada, isso aqui. Eu até fico espantado que, como sou praticamente dono deste restaurante e tal, porque é que não se senta aqui? Pedi ela sentar e tal. 90% deste estado pertence-me a mim, portanto eu tenho quase a certeza que este restaurante também me pertence. Bom, então há aqui um minuto aqui. Querida, que tal um mês? O quê? Repara logo em si, deixa entrar, Jenny, não? Não. Por isso é que escolhi uma das suas mesas. Estou a fazer um convite para passar um mês em Metrópolis comigo. Ele só disse isto. Senhor Luzar, eu sou casada. Além disso, eu não sou esse tipo de mulher. Boagem, Jenny. É uma coisa, eu aprendi que com as minhas 7 mulheres, é que toda a mulher tem o seu preço. Algumas é um anel de casamento, outras é um contrato em aluído,
depende do preço. Então posso-lhe oferecer, veja, que tal, $1 milhão. Creio que um mês da sua vida deve valer isso, Sr. Luthor. O senhor pode ser o homem mais rico deste mundo, mas não tem o direito de me fazer uma proposta destas. Sem sombra de dúvida. A honra está acima de tudo, não é? Obviamente. Isto não é uma história do super-homem, isto é uma história sobre moralidade e sobre o que fazer. Fique calmo, pense no assunto. A oferta não foi à toa. Olhe ao seu redor, Jenny. Isto é evidente que isto é a história da sua vida. Você nasceu aqui e vive aqui à sombra daquela placa. A 1500 km de Metrópolis. E vai ficar por aqui, não é? O resto da vida. Uma menina bonita, fosse um prodígio, a cantar na peça da escola, interrogação. Como gira. Está a dizer a peça da escola com girassol. Não, foi a borboleta. Não, isso também não interessa. Era um menino popular, namorou, casou com o craque de futebol, mas nada disso está para pagar a faculdade. Você tem 22 anos, um marido, uma hipoteca e uma estrada para se lembrar dos seus sonhos. Em 1500 km de Metrópolis para o futuro. $1 milhão pode comprar esse futuro em troca apenas de um mês da sua vida. Ele não estava... Quer dizer, aqui isto não está a envolver... Ele não está implicitamente a dizer que há aqui uma troca de favores sexuais, mas está implícito, não é? E ele diz assim, bem, pense no meu caso, eu vou estar no carro, mas apenas 10 minutos. Tenham um bom dia, senhoras. Toda a gente ouviu a proposta que ele fez. Gênio, o que aconteceu? Não acredito que... Claro, hoje em dia era considerado assédio. Na altura era só uma proposta de negócios, obviamente. Luthor ofereceu-me $1 milhão para passar um mês na casa Metrópolis. Ele está no carro à espera da minha resposta. Verdade? E você vai o quê? Claro que não. Não se alguém me fizesse essa oferta dessas quando eu tinha a sua idade. Mas, pelo amor de Deus, o que é que quer dizer que eu... O quê? Abra mão de um mês da sua vida para voltar rica? Era melhor pensar bem nisso, querido. Jenny, você não vai dizer, não diga que vai dizer para eu aceitar. Mas não sei dizer, quer dizer, sempre foi uma garota mais badalada, mais popular, não é? Repita, o cara, não repita o que ele falou. O tipo que disse aqui a história da minha vida fez como se disse uma idiota. Claro, ele estava a ridicularizá-la, obviamente. Mas $1 milhão é muito dinheiro, Jenny. Podia resolver todos os seus problemas. Bom, tá bom, eu sei que não tenho que me interromper na sua decisão. A decisão é sua. Ela ainda liga para o marido. Wally Urban está? Alô? E ela desliga. Jenny, ele foi embora. E então a conversa final do Luthor com a sua motorista. Desta vez o senhor transparou mais do que o costume, chefe. E precisou de um tratamento especial. Esta precisou de um tratamento especial. Ela tinha mais caráter do que as outras com quem eu fiz esta brincadeira. O resultado é sempre o mesmo. Jenny Urban Barn ficará atormentada pela dúvida o resto da sua vida. Agora, Cíntia, direto para Metrópolis, eu tenho mais que fazer. Sim, senhor. Lex Luthor é o maior cabrão que eu já encontrei na minha vida. Ele estava-se a cagar para a proposta. A ideia foi deixar na Jenny esta dúvida para a vida toda. Que história do caraças que o John Barnes escreveu aqui, pá. Histórias curtas às vezes conseguem ser as melhores que já se leram nesta revista. Esta história é do caraças. Até continuando com o meu problema com macacos da história do Super-Homem. Não do Lex Luthor. Lex Luthor é um vilão espetacular. Que filho da mãe. Que filho da mãe. Esta é uma história sobre o Matt Simple. Eu nunca consigo pronunciar o nome deste. Acho que é. Quer dizer, ele já tinha aparecido em histórias do Super-Homem. Nunca tinha aparecido nas histórias do novo Super-Homem do John Byrne. Aqui. Penso que não vou dizer nada. Quase nos anos 90. Então o que acontece? Aqui ele dá vida a um bonequinho que o miúdo ia levar e torna-se um macaco gigante dourado. Oh, que caralho. Mas serei só eu ou há demasiados macacos e chimpanzés e gorilas nas histórias do Super-Homem? Porquê? Não há mais vilões em Metrópolis? Raios parta. Só há chimpanzés, só há macacos. Como é que é possível uma coisa destas? Ele que dá a vida ao planeta diário é o Dr. Mas é esta coisa que está aqui. Nunca consegui dizer isto. Então se obrigarmos ele a dizer o nome ao contrário, que é o que o Superman consegue fazer, ele volta para a sua dimensão durante... Como é que é? 60 dias? Eu já não sei. Tem um prazo. E depois há de voltar. Aí voltarei. Ele não diz um prazo, mas há um prazo. Há um prazo. Queria pôr isto um bocadinho mais para baixo. Aqui assim. Bom, e depois há aqui mais uma série de histórias. É muito, muito engraçadas. Mas estas primeiras histórias, por acaso, captaram a minha atenção aqui sobre um caçador... Cabeça de um caçador, um espectro das sombras.
Eu acho que isto já não é desenhado pelo Byrne, pelo John Byrne. Já não é desenhado pelo John Byrne, não. Tem a ver com o. Como é que ele se chama? É aquele Alien, que é um robô. É o. Eu acho que esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. O. Brainiac. Tem a ver com o Brainiac, se não me engano. Depois aqui uma história muito humana. Aqui. Dan Jurdans. Jurdans. Muito interessante sobre uma funcionária do Planeta Diário que dormia lá já há uns anos porque tinha perdido a casa por causa da doença da mãe. É uma história muito humana, muito interessante. Aqui veio uma história muito interessante que eu tinha já ouvido, uma paródia, vou-lhe chamar paródia, não é? Mais ou menos uma paródia do Quarteto Fantástico nas histórias da DC Comics. Não para que eles queiram criar um Quarteto Fantástico, mas tinha a ver com um vilão que mais tarde viria a se tornar o Super-Homem Cyborg. Então os quatro na nave, isto é claramente o Quarteto Fantástico, adquirem poderes degenerativos. Um deles absorve tudo aquilo. Aqui estão os olhos dele. O outro torna-se de pura energia. Torna-se pura energia, é isso. Depois o Super-Homem tenta. Eles tentam ir aos laboratórios Star, acho que vou dizer bem. O principal, que é este aqui, começa-se a desfazer completamente. Alguns tempos. Ela começa a ficar invisível. Ela é a mulher invisível. Isto é claramente o. É claramente o Quarteto Fantástico. Eles vão aos poucos desfazendo-se. Ela consegue lá chegar com a ajuda do Super-Homem. Ele acaba por não dizer o que é que tinham que fazer no final. Salva a minha mulher usando o quê? Ele não sabe exatamente. E ela volta a ser humana. Mas eles não. Mais tarde, ele afinal parece que não tinha morrido. Mais tarde ele então tem acesso ao DNA kryptoniano e torna-se mais tarde o Super-Homem. Este aqui que se estava a desfazer, o gajo estava-se a desfazer, se o nome dele aqui é dito, mas ele é o principal de toda esta história. Terry. Hank. Sim, eu tenho o cabelo branco aqui, mas é por causa do incidente. E ele torna-se o Super-Homem, mais tarde o Super-Homem Cyborg. Aqui uma história de investigação da Lois Lane, muito engraçada. Isto é para entreter, foi um álbum, uma revista pequenina, de bolsa e tal, mas um álbum, história de investigação. Aqui aparece aquela que tem o grito Sonic, como é que ela se chama? Bassé. Também existe um Bassé, mas é um grito Sonic, mas é um mutante nas histórias da Marvel. Aqui tem a ver com feitiço. Já não lembro. Mas sim, então aqui está a revelação nas histórias já após John Byrne. Não vou dizer que é John Byrne, porque eu não sei se o John Byrne desenhou isto, não parece que seja ele a desenhar isto. Então a revelação do Super-Homem, do Clark Kent, à Lois Lane, ele a mostrar que é, porque ela não chegava lá. Por acaso eu acho engraçado as histórias em que já havia Lois Lane deduzir que ele era, já sabia que ele era o Super-Homem. Então aqui depois a interferência do Super-Homem, lembro aqui num assunto de política externa dos Estados Unidos. Muito parecido com esta situação do Maduro recentemente. Muito parecida, a situação é muito parecida. Mas ele intervém. E está aqui um excelente álbum. Com um recapitulado de muita coisa que estava a acontecer na revista do Super-Homem da Abril. E eles fazem aqui uma compilação, lançam para o mercado. Lois e Clark, Aventuras do Super-Homem. Pois, aqui já tem um nome diferente. E vamos aqui um álbum fascinante. Até a próxima, pessoal.